Então vamos lá. Aqui o Eduardo Sacarneiro pergunta: a que o senhor atribui a possibilidade de alguém como Aldous Huxley prever com tanta precisão o atual estado de coisas, muito antes da ideologia diversitária dos eventos de 1968, inclusive dando ênfase aos nomes como Ford e Rothschild, os quais hoje sabemos serem financiadores desses movimentos revolucionários? Então, é muito simples. O Aldous Huxley ele pertenceu aos círculos globalistas desde o início. A família dele inteira pertencia a isso aí. E ele acompanhou a coisa por dentro. O próprio livro Admirável Mundo Novo é um estudo de, como é que se diz, de experimento imaginativo feito para orientação dos globalistas. E o que o Aldous Huxley previu, ele confessa que ele imaginava que tudo aquilo se realizaria no decurso de séculos e não de décadas, como acabou sendo. E quando ele percebeu isso, ele escreveu o livro Retorno ao Admirável Mundo Novo, que é um livro que eu recomendo enfaticamente. Olha, esse aqui é um dos autores do negócio, ele viu aquilo dando isso. Né? Agora, tudo isso que eu estou explicando aqui, sobre o negócio do movimento diversitário, você não pode esquecer que ao mesmo tempo em que se desenrolava este processo de formação do movimento diversitário, a partir dessas várias fontes inconexas, ao mesmo tempo vinha se formando o projeto globalista desde o começo do século XX. Separado disto, é um outro círculo de pessoas, também intelectuais de grande porte, mas de outro estilo, tá certo? E muito mais ligados à área mais científica. E, a partir de um certo momento, os emissários do globalismo se tornam os elos de ligação entre o próprio globalismo e este movimento. Eu não sei exatamente quando isso começou, mas você vê que os financiadores desses movimentos revolucionários são os mesmos do projeto globalista. Então, é lógico que eles viram essa coisa toda se desenvolvendo e falaram, bom, como é que nós podemos aproveitar isso aí? Como tirar proveito disso? E eu acho que alguém lá dentro deve ter percebido que se o que eles queriam é chegar a uma sociedade administrada, tá certo? Onde tudo estivesse sob o controle de algumas megafortunas associadas ao governo, ou seja, que é uma economia de tipo fascista, apenas global e não nacional, distinguindo-se do fascismo apenas por este aspecto, tá certo? Eles devem ter percebido que a destruição da cultura e da sociedade deixaria, vamos dizer, um vácuo cultural, moral, psicológico, no qual a única força que restava seria a organização econômica. Eu me lembro, por exemplo, quando eu li as memórias do Carl Jung, ele disse que houve uma fase na vida dele que ele não tinha certeza mais de nada, ele estava desorientado com relação a tudo, só tinha uma coisa que ele tinha certeza de onde ele morava e qual era o horário de trabalho dele. Eu digo, é isso que vai sobrar. Porque esses caras todos vão precisar comer. Então eles não vão poder se recusar a trabalhar. Ou então o robô tem que trabalhar para eles. Agora o robô introduz uma outra variável aí que eu não calculei ainda. Né? Mas a ideia é essa, quer dizer, a sociedade fica reduzida à economia. Não é isso? O que mais os caras podem querer? E hoje isso já está acontecendo a olhos vistos. Você vê que você tem pessoas, elas podem ter as ideias mais esdrúxulas, um pertence à nova era, outro é maoísta, outro é ufólogo, não sei o quê, mas na hora do trabalho está todo mundo lá. Porque eles vão precisar comer de qualquer jeito. Então a economia se torna o único princípio organizador, o eixo da sociedade. O que significa? Todo o poder à atividade econômica. E acho que se eles calcularam isso, eu não tenho documentos disso. Isso é uma interpretação que eu estou fazendo. Mas se eles interpretaram assim, e de fato tudo está sendo encaminhado nessa direção, nós não temos o plano, mas nós temos a ação que deve ter tido um plano. Né? E nós estamos vendo um resultado que está de acordo com o plano. Você tinha uma pergunta ali? A minha pergunta é sobre... Fala mais alto para poder pegar aqui no microfone. Quando o senhor menciona no começo aquela questão das pessoas que pensam sempre no imediato e são os mortadelas que vão participar daquelas manifestações, eu fiz uma conexão com a venda de voto no Brasil e também com aquelas pessoas que trabalham
em boca de urna, ou mesmo líderes comunitários que recebem dinheiro em troca de trabalhar para algum candidato. O senhor vê alguma relação nisso? Total, mas é total. Você pensa bem, o operário de fábrica pode participar dessas atividades, ele não pode, ele está na fábrica. Então sobra o quê? O lumpenproletariado e a juventude estudantil, os desocupados do Herbert Marcuse. E as eleições do Brasil são decididas por essas pessoas, pela ação dessas pessoas, não decidida por elas. Alguém decide para elas, mas elas executam a decisão. E tudo acaba dependendo dessa gente. Tá certo? Então, desse ponto de vista, o Marcuse estava certo. Eles têm um potencial. Mas não é o potencial de criar uma sociedade nova. É só de desorganizar a presente sociedade. Então vamos lá. Luciano Tomás Barbosa. Professor, que relação Zygmunt Bauman tem com a Escola de Frankfurt? Eu não sei se ele jamais foi um membro regular da Escola de Frankfurt, mas é obviamente influenciado. E eu não sei por que levam tão a sério o Zygmunt Bauman. A obra inteira dele é só especulação em torno de uma metáfora de que, dissolvidas as instituições, a sociedade ficou líquida. Eu digo grande porcaria. Claro que é, você tem toda a razão, só que alguém não sabia disso? Então, ele tem lá seu valor, mas é hipervalorizado, né? Eu não vejo por que mereça tanta atenção. Nelo Carvalho pergunta: sou aluno iniciando o COF, obviamente tenho muitas dúvidas. Uma delas é que até eu não consegui achar uma resposta clara. É a diferença básica entre o gramscismo ou o marxismo cultural e a Escola de Frankfurt. Bom, o nome de marxismo cultural é dado, eu não gosto muito desse nome, mas o nome é dado para esse conjunto, incluindo Antônio Gramsci e a Escola de Frankfurt. Existem algumas diferenças fundamentais entre o gramscismo e a Escola de Frankfurt, embora eles tenham convergido na mesma direção. Essa diferença vem, sobretudo, nas áreas de interesse das várias pessoas. Você pode ver que o Gramsci nunca fez um exame aprofundado da ditadura soviética. Ele não gostava muito, mas também nunca aprofundou isso. E o Gramsci sempre se interessou muito mais pelo aspecto estratégico do que sobre as bases filosóficas da coisa. Então, o que ele criou foi uma nova noção do Partido Comunista. Ele escreveu tudo aquilo para o Partido Comunista e não para outros partidos, colocando o partido como sendo o novo príncipe de Maquiavel. Então, o partido tem o direito de tramar, mentir, trapacear, roubar, fazer o que ele quiser, tudo para alcançar o poder. E todo o esquema que ele bola da Revolução Cultural é para ser realizada pelo Partido Comunista. Ora, os caras da Escola de Frankfurt já não tinham mais essa ilusão. Então, o Partido Comunista não vai fazer isso. Por quê? Porque nós não temos mais a base proletária. Então, eles tinham um pensamento mais profundo que o do Gramsci e, ao mesmo tempo, não tinham um projeto estratégico, claro, como tinha o Gramsci. O Gramsci ainda era um teórico marxista tradicional, apenas com uma novidade estratégica. Esses camaradas não, eles já estavam fora, vamos dizer, da evolução normal do movimento comunista. Eles estavam criando, como bem chamou, uma nova esquerda completamente diferente. A esquerda antiga estava tentando criar a revolução proletária. Se para isso era preciso minar a civilização ocidental, então isso tinha que ser feito paralelamente à estruturação da militância proletária. Senão não ia funcionar. Só com meia dúzia de intelectuais, 5 homens admiráveis, falando contra tudo e contra todos, né? O Gramsci não era tonto para acreditar numa coisa dessa. Então, esses camaradas eram, como aqui nos Estados Unidos, egghead, cabeça de ovo, eram os intelectuais mesmo, desse cara que vive na estratosfera, né? Não tinham prática nenhuma de militância revolucionária e nem de coisa nenhuma, nunca nenhum deles trabalhou na vida, entendeu? Tudo filho de papai, filhinho de papai, né? Então, assim, isso foi fundado por um milionário argentino chamado Félix José Weil. A Argentina era um país muito rico no século XIX, né? E tinha lá um milionário que financiou tudo para eles. Mas eles também eram milionários, exceto o coitado do Herbert Marcuse, mais um ou dois. E eles não recomendavam que o membro do Instituto pertencesse a organizações militantes, né? Então, eles falaram, não, nós temos que, como dizia o Kurt Lewin, não há nada mais prático do que uma boa teoria.
Então nós vamos nos esforçar na esfera teórica. Isto em algum dia vai desencadear alguma coisa, como acabou desencadeando mesmo. Mas o Gramsci ainda pensava em militância operária e a crítica cultural dele era parte de uma estratégia a ser conduzida pelo Partido Comunista para a Revolução Proletária. E esses caras aqui já não acreditavam nisso. Eles acreditavam numa coisa ainda mais idiota, que é o poder dos pequenos círculos de homens admiráveis. Os pequenos círculos de homens admiráveis podem fazer um rolo do tamanho de um bonde, como eles fizeram, mas não pode dirigir o processo. Eles vão trabalhar, mas vocês não sabem o que vocês estão criando. Como eles não confessaram que não sabia. Eles acharam, o que veio depois veio um negócio melhor. Veio pior, na verdade. Né? Mas isso prova que o velho Lenin tinha razão. O negócio fundamental é o partido. E o partido tem que ser baseado em alguma classe social. Se o operário deu para trás, fala, bom, então você tem que procurar alguma outra coisa. Por exemplo, se você lê, e tem uma série de artigos publicados pelo Oliveiros Ferreira no Estadão nos anos 60, 70, em que ele estuda o papel dos militares no Brasil. E ele diz, os militares no Brasil são os proletários do sistema, eles são a classe revolucionária. E ele tem razão, a história do Brasil no século XX, desde o tempo do Império, né, é perpassada de intervenções militares. Então eles têm um potencial revolucionário. Né? Mas na escola de Frankfurt ninguém teve essa ideia. É claro, os militares na Alemanha ou na França eram completamente diferentes. Mas, então eles apostaram nos estudantes e nos vagabundos. E deu no que deu. O estudante vagabundo não vai conduzir o processo, de jeito nenhum. Alguém vai conduzir. E como nem os estudantes, nem os vagabundos têm meios próprios de subsistência, alguém vai ter que pagar. E quem pagar dirige o processo. Isso eles não perceberam. Você vê, nenhum deles para pensar, aqui nós todos somos filhinhos de papai, nós somos todos filhos de milionários, nós estamos fora do processo histórico, né? Nós não temos função na sociedade, e nós podemos falar mal de tudo. Por quê? Porque nós temos dinheiro no bolso e estamos livres de qualquer necessidade de ação. Nós não precisamos fazer nada, só ficar falando vai dar tudo certo. Então, se eles aplicassem o próprio princípio da ideologia de classe a eles mesmos, eles teriam que ter algo errado, do ponto de vista marxista. Né? Agora, o Antônio Gramsci não, ele era de origem popular, ele foi o fundador do Partido Comunista Italiano, ele tinha uma prática imensa de negócio de greve, agitação, essa coisa toda. Então, o enfoque dele era muito mais estratégico do que outra coisa. E ele sempre preservou o Partido Comunista como grande agente histórico. Né? E eles não. Eles nem ligavam mais para o Partido Comunista. Quando você viu maio de 68, o Partido Comunista foi passado para trás. Porque o menino é infinitamente mais radical do que o Partido Comunista. O Partido Comunista ficou horrorizado, porque eles estão demolindo tudo. Né? E Karl Marx dizia, jamais destruir os meios de produção. Então, o maio de 68 foi um novo tipo de marxismo, marxismo de drogado, né? Que consegue ter uma repercussão muito maior do que o marxismo clássico, fazer muito mais rolo do que o marxismo clássico, mas não consegue conduzir o processo. A coisa leva para resultados que eles não controlam. Daniel Joque pergunta sobre a destruição da inteligência. Os fabianistas começaram com grandes intelectuais, agora estão reduzidos ao ponto de qualquer um poder ser considerado intelectual. É exatamente assim. Mas isso é em tudo. A tal direita brasileira, porra. Quando eu comecei a escrever, não existia direita. Eu falei, mas tem que existir uma. Então vamos adicionar uma forcinha para os desgraçados. Eu não preciso pertencer a ela, mas vamos fazer. Como dizer, eu não sou o pai do negócio, sou o parteiro. Quem que representa a direita hoje, meu Deus do céu? É o Kim Catacuquinho, Reinaldo Azevedo. A queda é vertiginosa. É isso. Mesmo porque, vamos dizer, a formação que eu estou dando aos meus alunos não é para que eles façam militância de direita. É simplesmente para sanear o ambiente intelectual do país. Nós não estamos atuando na esfera das ideologias de jeito nenhum. Mas demos esse impulso inicial e os caras criaram uma direita. E automaticamente você sai da esfera, vamos dizer, da investigação em profundidade, da discussão científica, para
a propaganda eleitoral, discussões populares. É exatamente o que aconteceu. Né? É um pouco engraçado quando os caras me põem assim ao lado de outros, entre aspas, líderes da direita. Né? Põe, sei lá, eu e o Arnaldo Azevedo. Né? Eu digo, mas o que eu tenho a ver com esse cara? Né? Esse ele nunca estudou nada que eu estudei, nunca se preocupou com nada que me preocupa. Ele está no outro mundo, ele está lá em Vila Nhokunheta. Né? Mas do ponto de vista da plateia e dos formadores de opinião mais populares, eles não observam a diferença. Então, esse pessoal está trabalhando para a próxima eleição. Eu estou trabalhando daqui 30 ou 40 anos. Estou trabalhando para... Eu prometi, eu vou criar aí uma pleiade de gênios. Vocês vão ver o que vai acontecer. Eu prometi isso e estou fazendo isso. Pelos sinais que já vêm aparecido, né? Como você vê, tipo o Flávio Gordon, o Érico Nogueira, né? Outros, a Lorena Miranda, falou, opa, está começando a aparecer. Então nós vamos, em primeiro lugar, nós vamos reconstruir a literatura desse país. Literatura no sentido amplo, quer dizer, a produção escrita vai subir de nível. Você compara, sei lá, compara o Flávio Gordon com a Márcia Tiburi, por exemplo. Eu digo, não dá, é você comparar um mico com um rinoceronte, não é possível. Né? Então, nós já temos uma força intelectual que transcende muito a esfera de consciência da tal direita. E com isso pode ser que, se você formar mesmo uma nova classe intelectual mais capacitada, mais séria, pode ser que daí resulte uma classe política mais séria daqui 20 ou 30 anos. Pode ser. Não me cabe prever o acontecimento. Mas se não melhorar nada na política, pelo menos a cultura nós restauramos. E isso já é um benefício imediato. Né? Agora, esse negócio de Fabiano, né? Sabe que o templo do Fabiano é London School of Economics. Né? Então tem milhares de caras que vão lá, tiram um PhD pela London School of Economics e volta para o Brasil falando besteira, que nesse homem, o Paulo Roberto de Almeida. Né? Eu achei assim, ora, o sujeito estudou, eu digo, não adianta mandar o sujeito estudar no exterior, isso aí é mudar um burro de lugar, não torna ele mais inteligente. Isso é uma ilusão, porque o nego que quer estudar, ele estuda onde quer que ele esteja. Você vê, se você pega mesmo um desses líderes mundiais, né? Do próprio movimento diversitário, se você pega o Heidegger praticamente nunca saiu da Alemanha, ele vivia lá no interior da Alemanha, um caipirão, e ele fez tudo isso que fez e teve um efeito desgraçado, maligno, mas um grande efeito. Você pegar Antônio Gramsci, coitado, Antônio Gramsci sempre viveu na Itália, nunca saiu da Itália, e passou 12 anos na cadeia. E ele fez o que fez e botou uma bomba de efeito retardado que já estourou. Né? Quer dizer, esse negócio é uma ilusão, o negócio do exterior. Né? Então, veja, também o fato de você estar numa universidade não quer dizer que você faça alguma coisa ali. Você pode simplesmente acompanhar o curso como se fosse um trem sobre rodas, vai andando e sendo empurrado. É isso? Então você vê o número de cara diplomado no exterior que só volta ao Brasil falando besteira. Você vê esse sujeito agora do Instituto Milênio, que é quase que inteiramente feito de gente assim. Tem gente inteligente, o Paulo Guedes eu considero que é altamente capaz, mas ele é capaz porque ele é capaz, não é porque ele estudou aqui ou ali. Né? Mas teve esse sujeito, que esqueci o nome até, que diz que o Lula é o Trump brasileiro. Eu digo, igualzinho a mesma coisa. Né? O Lula criou indústrias, fez uma fortuna, virou um empresário bem realizado, um líder né, industrial. Né? Número de empregos, né? Como é? Só comparar pelo número de empregos. Claro. O que tem que ver? Absolutamente nada. O Lula é globalista, o outro é nacionalista. Né? Esse não combina em absolutamente nada. Nada. O Lula não sabe falar. E o Trump, assim, é um comunicador maravilhoso. Ele dirige um programa de televisão que faz um sucesso engraçado. Ele é um homem da comunicação. O que tem que ver? O que esse sujeito viu? É claro que não vê nada, mas está lá, é formado, PhD, não sei dos que. Né? Então,
O Instituto Milênio é uma espécie de sub-Olavo coletivo, tá entendendo? Ele junta 50 caras para ver se faz alguma coisa igual o Olavo fez. Não vai fazer, porque é o seguinte, eu estou nisso aqui para valer, meu Deus do céu. A minha vida é isso, eu não tenho outros interesses, eu não estou aqui para ser eleito não sei o quê, para ser ministro do raio que eu parta. Tá certo? O que eu estou fazendo é isto e é para fazer isso até o fim. Não vou fazer outra coisa. E eles não, eles têm 1000 interesses diversificados, inclusive de projetar sua imagem na mídia, não é isso? Você vê, eu estou aqui, hoje meu livro vendeu quase 400 mil exemplares, eu nunca pedi uma notinha para um crítico de jornal, nunca pedi. Né? E se os caras escrevem contra, também funciona. Quer dizer, se eu alcancei um sucesso na mídia, não foi por minha iniciativa, aconteceu simplesmente. Agora, esses caras não, eles têm uma imagem a defender. Eles têm patrocinadores milionários, eu conheço os patrocinadores do Instituto. Eu vi o começo desse Instituto. Né? Era para eu estar lá. Não estou por motivos pessoais. Aliás, o Instituto Milênio surgiu já depois de eu ter me afastado do projeto. Até o nome Milênio apareceu depois. Né? E eu acho que se eu estivesse lá dentro eu não sobreviveria. Discutir com esses caras empombados, vazios, falar, não, o dia inteiro, falei, o que há? Então me põe logo no Congresso Nacional, quer me matar, vote em mim para deputado, pô. Né? Daí eu tenho que ouvir aquelas discurseiras bestas o dia inteiro, né? Pô, eu querendo ir para casa, para ler Dante e tal, os caras ficam falando besteira. Né? Daí eu lembro, falando besteira na minha orelha, daí eu lembro do Isaac, Woe in my ear, roaring in my ear, etc. Bom, gente, vamos parar por aqui, hoje já foi longe demais.